noite, Três Corações. Boa noite, senhoras e senhores. Estamos aí dando continuidade à série de entrevistas aos pré-candidatos à Prefeitura Municipal de Três Corações. Hoje, na entrevista, nós vamos entrevistar o Paulo Valério Júnior, coronel da reserva da Polícia Militar, filho do subtenente Paulo Valério e da dona de casa, né? A dona de casa, a dona Sheila, é isso mesmo, é o filho mais velho de 5 irmãos, sendo 4 policiais militares e uma irmã policial penal. Ele estudou no Colégio Tiradentes da Polícia Militar, ingressou na Polícia Militar na condição de soldado e trabalhou na cidade de Três Pontas. Após prestar o concurso para os oficiais, ingressou na Academia da Polícia Militar em 1987 e, como oficial, trabalhou nas cidades de Contagem, Lavras, Três Corações, Belo Horizonte e São Lourenço. Em 2015, foi transferido para a reserva na condição de coronel. Todas as suas promoções ao longo da carreira foram por critério de merecimento. Durante sua vida de coronel, ou melhor, de caserna, ele recebeu inúmeras honrarias e destaca-se aí o título de cidadania tricordiana, o diploma de amigo da Escola de Sargento das Armas, o diploma de colaborador benemérito do Exército Brasileiro, a medalha Alferes Tiradentes e as comendas ambiental de São Lourenço e Liberdade e Cidadania da cidade de Ritápolis. Ele tem como companheira a senhora Rosângela Maria Arlindo e possui 3 filhos. É isso mesmo, 3 filhos, o Lucas, a Ana Luísa e o Rafael. Todos eles tricordianos. É isso aí, criando raízes na terrinha dos corações. Raízes criadas. Boa noite aí, meu amigo Coronel Valério. Eu posso chamar assim, porque eu já te chamo assim faz tempo, ok? Eu me lembro que quando eu te chamava, eu chamava você de Capitão Valério. Agora a coisa mudou, né? Mas, Coronel Valério, nós estamos aqui hoje e eu sempre abro essa série das entrevistas com uma pergunta que não quer calar, que é: o que será de nós no pós-pandemia? Ou seja, como é que você enxerga o que pode ser feito na cidade de Três Corações numa futura administração, que provável, né? A gente vai ficar na expectativa, mas se caso você for eleito, o que você espera? Qual que seria, vamos dizer assim, a primeira questão a ser na Três Corações no pós-pandemia? Tomara que a gente tenha uma vacina o mais breve possível. Mas você com a palavra. Ser um gestor de verdade. Isso aí seria a primeira coisa a ser observada numa prefeitura municipal. Mas me permita, Mr. Pink, inicialmente agradecer a direção da emissora, em especial ao Ayala, por essa oportunidade. É importante a gente tentar levar a nossa mensagem, aquilo que a gente pensa, a toda a comunidade tricordiana. E nada melhor do que você ter os órgãos, né, de comunicação para levar a toda a população as informações que lhes são necessárias. Bem, como eu disse, como será o pós-pandemia? E eu acrescento a essa pergunta uma outra pergunta, né? Como você imagina Três Corações não no pós-pandemia, ou daqui 10 anos? Eu vejo, queridas pessoas que nos assistem, querido Mr. Pink, que é fundamental você ter gestão. Gestão em tudo, gestão em casa, gestão escolar, né, gestão comunitária. A palavra hoje, nos nossos dias, é gestão. E o que é gestão? Gestão, você tem 3 pilares básicos, né? Que seria você observar a questão de pessoas, a gestão de competências e, logicamente, a questão orçamentária, a questão fiscal.
Isso aí o gestor tem que preocupar muito com esses 3 pilares. Eu penso que é preciso trabalhar muito no pós-pandemia. Todos sabem, isso é notável, que a economia sofreu um baque, a saúde sofreu e está sofrendo ainda um baque, a educação, né, com mais esforços que nossos educadores estão tendo, mas não é diferente. O ensino remoto é diferente. Sim. Então, eu vejo que é necessário ser um gestor por excelência no pós-pandemia. E me preocupa, aliás, hoje eu assisti a uma reportagem, inclusive, falando que no pós-pandemia, além desses problemas que nós estamos vivenciando e que nós já enxergamos, né, claramente, nós teremos outro grave problema, que seria a questão psicológica. Olha, o ser humano, ele gosta de contato, ele gosta de conversa, ele gosta de discussão, no bom sentido, ele gosta de conversa, ele gosta de aprender com a informação, ele gosta de questionar, e infelizmente a gente está sendo privado um pouco disso. Então há muito que se falar no pós-pandemia. Vejo uma palavra-chave que eu acho que a pandemia despertou: solidariedade. Isso eu enxergo que isso aí foi algo que ocorreu. Mas eu imagino que nós teremos que ter muita solidariedade no pós-pandemia e, sobretudo, empatia. Eu acho que o gestor, ele vai ter que colocar no lugar do educador, no lugar da enfermeira, ele vai ter que colocar no lugar do desempregado, do pai de família que vai precisar pagar um aluguel, ele vai ter que colocar no lugar do empresário que teve o seu comércio, a sua pequena empresa ou a sua média empresa com situação financeira abalada. Então, eu vejo assim um grande desafio para o gestor nos próximos anos. E aí, só para concretizar isso que eu estou falando. Tudo bem. E aí, eu falo que não se admite em um gestor improviso. Não se admite, por parte dos próximos gestores, improvisar. Ele tem que ter planejamento. E aí eu digo o seguinte: planejamento a curto, a médio e a longo prazo. Nós não podemos simplesmente assumir uma cadeira e pensar simplesmente em 4 anos. Nós temos que pensar em uma Três Corações de 2, de 4, de 8, de 16, de 20, de 30, de 50 anos para frente. Mas vai lá. Não, essa questão que você está colocando, que eu acho bem relevante, sim, que é a questão, por exemplo, nós temos uma experiência que é a recuperação econômica depois sim, da queda da Bolsa de Valores, que chamava do New Deal, que foi um plano fantástico, se eu não me engano, do presidente, na época, aquele da cadeira de rodas lá do presidente norte-americano, agora não... Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt. Que o New Deal, que foi uma experiência fantástica. Ele levantou a economia norte-americana, tanto que os Estados Unidos da América, quando foi para o combate, ele estava totalmente remodelado, com forças armadas remodeladas, com tudo praticamente novo, né? E depois no Plano Marshall, que foi a recuperação da Europa, do Japão, que foi uma recuperação fantástica. Agora, tudo isso foi com investimento de dinheiro. Dinheiro. Teve que sair. Né? O que nós estamos hoje... Esses dias eu estava vendo na revista Forbes que magnatas, bilionários, pediram para ser taxado.
certo? Porque a taxação sobre fortunas. Porque não é por nada, mas nós precisamos de fazer isso agora. Porque o que acontece? Nós temos uma taxação de fortunas aqui no Brasil de 4,9%. Você vê, os Estados Unidos da América, ele taxa fortunas lá, herança, por exemplo, em 60%. Na Europa, tem países com 80%. É o caso da Inglaterra. Sim. O bilionário inglês, ele paga 80% lá por causa de questões de herança. Bom, isso é uma questão. O que eu quero dizer é porque esses investimentos que nós vamos ter que fazer, eles vão ter que vir da matriz, ou seja, vai ter que vir do governo federal. O governo federal é quem tem a chave do cofre. Pois bem, fizemos aquele negócio que não sei se foi um bom negócio, que foi o teto de gastos. Esse Sim. teto de gastos ele vai congelar, ele vai amarrar, vai amordaçar, principalmente prefeituras e o governo de estado, os governos estaduais. Né? Você não pode gastar para cá, não pode gastar para lá, quer dizer, você não vai poder contratar, abrir novos concursos, tal, aquela coisa toda. Agora, nessa atual administração, parece que foram 300 professores, né, dispensados. Justamente na educação. É aquilo que você falou, são 300 pais de família, são 300 pessoas que estavam ali, às vezes, ajudando na economia, né, de dentro de uma casa, porque hoje em dia você sabe perfeitamente que tá difícil morar sozinho. Né? Tá difícil. Hoje aquele cara mora na casa do vô porque o vô tem uma aposentadoria e a mãe está ali ajudando porque ela faz um salgado para vender lá fora. E nós temos hoje uma economia informal em excesso. Eu não tenho nada contra o empreendedorismo, eu acho que o empreendedorismo é válido, só que se nós colocarmos hoje os 60 milhões de brasileiros desempregados no empreendedorismo, não vai ser muita concorrência. Você concorda comigo? Se nós tivermos todas as mulheres fazendo bolo, vai ter muito bolo em oferta. Mas eu particularmente, eu acho que o mercado é um mercado muito grande e nós temos que reverter, como você falou, essa questão econômica vai ser uma grave ameaça para o crescimento. Primeira coisa que eu acho, o Pantera e amigos, nós não podemos ter um país onde o rico fica cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Não, eu acho que aquela pirâmide, né, em que ricos, classe média, né, ela tem que ser modificada, ela tem que ser alargada. Né? Então, esse é um primeiro aspecto. Segundo, governo federal, como você bem disse, tem a chave do cofre. E novas perspectivas, né, econômicas, elas devem ser colocadas. Essa questão da facilitação do crédito, eu acho que tem que ter uma abertura maior, porque as pessoas, as empresas estão endividadas. Tá? Então, eu acho que o governo federal tem feito, mas eu digo para você o seguinte, me perdoe as pessoas que recebem auxílio emergencial, esse auxílio aí. É válido numa situação dessa? Mas eu tenho certeza que elas querem dignidade. E dignidade você obtém com trabalho, com emprego, com renda. Mesmo que seja através do empreendedorismo, mesmo que seja através do cooperativismo, do associalismo. Aliás, nesse primeiro momento, eu acredito no empreendedorismo. Sim. Acredito. Essa rádio que nós estamos aqui e tal, sim. A gente precisa, você falou agora há pouco, né? Uma coisa que nós não temos é a facilidade do crédito. Sim. O banco, por exemplo, eu vou lá, certo? E peço para ele, olha, eu tenho uma rádio, eu tenho uma web rádio, eu presto serviço relevante, né? Porque a informação, ela é um serviço relevante e tal. E ele não me dá um crédito para me comprar um equipamento novo. Ele não me dá um crédito para eu aparelhar. Isso aqui saiu de bolso do Ayala, tal, aquela coisa toda. Perfeito. É uma empreitada dele.
eu estou aqui, vamos dizer assim, como ele me ajuda, eu ajudo, nós estamos assim numa famosa solidariedade mesmo, porque está difícil as coisas. Né? Então, os bancos, principalmente os privados, e olha, eles têm uma margem de lucro que grande. Não vem de volta para a sociedade. Está na hora da gente taxar também os bancos. Sim, privados. mas veja bem, banco vive de movimentação financeira. Então, se não houver também essa movimentação financeira, o banco também é prejudicado. Então, eu acredito que vai ser um ajudando o outro, um sendo solidário ao outro. Né? E eu vejo hoje, né, a gente observa nessa questão do mercado econômico, nessa questão de economia, o pequeno buscando sobreviver. Eu digo assim, a questão do delivery foi uma alternativa e que eu acho que não tem volta. Né? A compra pela internet foi uma alternativa que aumentou o mercado e não vai ter volta. Então, são os ganhos da pandemia. Tem que acreditar. E quando a gente fala isso, a gente tem que trazer para o nosso mundo, para a nossa Três Corações. Exemplo, eu percebo claramente que hoje, para você abrir uma pequena empresa, uma microempresa aqui em Três Corações, você tem uma dificuldade enorme. A começar, às vezes, a questão do alvará, a questão de uma visita da vigilância. Então, isso aí tem que mudar essa postura. Caberá aos novos gestores, quando eu falo isso de uma forma ampla a nível de Brasil, né, ter esse pensamento, que caberá ao poder público local, né, ter em mente que essa pessoa, esse empreendedor que está querendo se levantar, ele precisa de ajuda. Sabe por quê? Isso é público e notório. Se você olhar uma grande empresa, uma Sadia da vida, né, uma JBS, tudo, eles têm um cofre. Agora, o pequeno, ele não prepara, ele nunca imaginava que ele passaria por isso. E por isso que ele quebrou. Porque o negócio poderia estar indo muito bem, mas veio as portas se fecharam, e aí ele não teve e não tem por onde apelar. Então, nessa questão econômica, eu acho que caberá aos gestores estar envolvido no sentido de ajudar esses empreendedores, a associar essas pessoas, vivenciar esse sofrimento e buscar de todas as formas ajudar. Que seja com uma simples capacitação. Eu acho que podemos. Isso aí, eu acredito nisso. Hoje eu li algo num jornal falando assim, olha, melhoria de sinal de internet é sinal de crescimento, é melhoria econômica para uma localidade. Porque o mercado precisa. Olha, então existe... Na época que foi privatizado as telecomunicações, uma das coisas, das cláusulas que foram feitas no trato das privatizações era a qualidade da melhoria desse tipo de coisa. Agora, recentemente, quando houve um marco, né, da questão da digital no Brasil, houve quando forçou-se, já foi destituída a presidente, tal, aquela coisa toda. Não vejo nenhuma das 4 operadoras hoje tentando fazer absolutamente nada, porque eu trabalhei nesse setor, que foi do ano de 2009 até 2011, eu trabalhei como antenista, instalando BTS por aí, por esse Brasil afora, tal, aquela coisa toda, e eu vi, olha, uma das coisas mais fantásticas, é uma corrupção fantástica. Aliás, foi muito bom você falar isso. É uma corrupção muito grande nessa área, porque os escritórios de engenharia na área de telecom, eles não fogem à regra, não, viu? A maioria, os serviços prestados não são lá grande coisa, não tem coisa, e as próprias operadoras
elas não visualizam a excelência da coisa. Então, a qualidade você pode ver, tem muita gente sabe perfeitamente. Agora, hoje mesmo, eu estava vendo uma reportagem de um menino que queria estudar e ele tinha que ir lá no alto de um campo, né? Como não tinha uma árvore, ele tinha que botar uma placa lá para poder estudar, porque a qualidade do sinal deixa a desejar. Então, quer dizer, estava na hora de a gente pressionar um pouco esse setor privado. Nós estávamos falando aqui agora do banco. Ora, os bancos, eles podem. O crédito pequeno, e outra coisa, ficou provado por A mais B que pobre paga. Muito. O rico é que só nega. Eu, como funcionário público, tá todo mês lá o desconto. Isso aí eu não tenho dúvida de escapar. Você entende o que eu quero dizer? É claro. O pobre, ele paga. Ele é honesto. Agora, o rico, esse que só nega. Entendeu? Isso agora, aí é algo. Eu vou ter que... Para a gente entrar na questão aqui, que você me diga o que o gestor, esse prefeito, que se eleito, dentro do transporte público, setor nosso aqui, que é um setor que você falou antes, a gente estava conversando em off. Sim, em off. Você falou aí do ônibus que vira numa ruazinha. Sim. Pois bem, isso aí nós não vamos entrar nesse mérito, mas nós temos um transporte público que é único. Ele não tem concorrência. Outro detalhe é que a passagem é cara. Para os moldes aqui é caro. Se você pega duas conduções para ir para o trabalho e voltar do seu trabalho, certo? Uma pessoa que mora lá na Nova Três Corações, para ela ir para a Colônia Santa Fé, ela vai pagar 2 passagens para ir de volta. São R$8. 8 de volta, R$16 por dia. Isso se pesa muito no orçamento. Pois é, muito. Mesmo, vamos supor que o empregador é que pague. O empregador, ele paga. Se a pessoa alguém está pagando. Se a pessoa chega lá e fala assim, olha, eu moro lá na Nova Três Corações, ele vai preferir alguém que more ali no Boa Ventura. Eu acho o seguinte, a questão de transporte público, né? Temos uma eleição em 2020, certo? Mas eu tenho certeza que em 2016 foi pauta de debates transporte público. 2012, eu não tenho dúvidas que foi pauta de debate político transporte público em Três Corações. Em 2008, em 2004, e por incrível que pareça... Estamos aqui novamente. Por que estamos aqui novamente? Porque às vezes falta vontade, porque às vezes falta interesse, porque às vezes falta a coragem de mudar. E eu diria o seguinte, o Pantera e meus amigos que nos assistem, a mudança, ela visa melhorias, mas nem sempre ela agrada, tá certo? Então, se queremos resolver um problema, que abracemos o problema com seriedade e não com jeitinho. Nós temos aí, como você bem exemplificou, a questão da pessoa que mora, às vezes precisa pegar 2 coletivos, né? Sim. Bom, antes disso, é importante reduzir custos, tá certo? Reduzir custos. E eu falo, sim, na questão transporte público, transporte coletivo, até a questão da mobilidade urbana é importante nessa redução de custos. Porque se você tem vias mal sinalizadas, se você tem vias mal conservadas, isso afeta no custo da empresa. Olha a responsabilidade do gestor. Tá? Por outro lado, eu vejo o seguinte, é importante você, e aí eu falo para o cidadão, ele tem um papel importantíssimo, é ele que usa, é ele que tem que reclamar.
poder concedente, ou seja, a prefeitura, permitiu uma empresa, através de uma concorrência, executar esse serviço. E eu tenho certeza que existe um contrato por um período, tem cláusulas lá que prevêem qualidade no atendimento, presteza, questão de horários e tudo mais. Está sendo cumprido? Não. Não está sendo cumprido? Então, que seja denunciado esse contrato. Tá? Agora, eu digo para você o seguinte, vamos pensar de forma bem prática. Por que não a gente ter um cartão único, um ingresso único? Já se cogitou, inclusive, você ter uma central, né? Uma central onde a pessoa pega um ônibus da Nova Três Corações, tem um determinado terminal, ali ela troca de ônibus sem comprar uma passagem e vai para um segundo destino. Isso é uma opção. Mas isso aí leva muito tempo, isso aí vai levar investimento, isso aí vai ter dinheiro, vai ser gasto, aquele negócio todo. Então, veja bem, por maior que seja a linha em Três Corações, a pessoa sair lá da Nova Três Corações e na Flora, um exemplo, 2 ônibus. Não vai ser mais de 2 horas. Então, por que não ela comprar um ticket que tenha validade de 2 horas? Ou seja, que permite ela pegar 2 ônibus com aquele mesmo ticket. Sim. É uma possibilidade? Sim. Né? Então, eu acho que são questões práticas e que possibilitam uma solução assim de momento, que vai ajudar o cidadão, que pode ajudar o trabalhador. Um único ticket, permitindo duas passagens. Eu acho que é uma solução. Olha, Valério, uma coisa que a gente tem visto muito, Sim. que a gente tem conversado aqui, que é o seguinte, a cidade de Três Corações, ele tinha um entroncamento ferroviário, e esse entroncamento ferroviário virou uma coisa que a gente não entende. Sinceramente, eu acho que você, que atuou na segurança pública e tal, Sim, provavelmente possa até saber melhor, mas foi uma outra coisa da privatização que não deu certo, que foi a FCA. certo. Hoje você não pode mexer em absolutamente nada do coisa. Já houve pautas aí, eu tenho minha posição, mas eu não vou ficar aqui dizendo nada sobre isso. Mas o que nós vamos fazer? Porque a estação ferroviária, nós vamos esperar ela cair. A estação ferroviária nossa aqui, nós vamos esperar ela cair. Outra coisa, esses dias eu estava vendo aqui, nós temos aquelas colunas que estão aqui do lado, onde era a parte mecânica, a garagem dos trens, tal, aquela coisa toda. Aí eu olhei para aqueles negócios e falei, gente, engraçado, se nós fizéssemos um concurso de grafiteiros, para os grafiteiros virem aqui e fazer uma coisa bacana. Você já viu, tem uns grafites que são bonitos, são grafites que embelezam, que dão cor, né? Se a gente tivesse fazer uma coisa junto com um jardim, um manchão, nós não podemos fazer nada, a gente não pode nem colocar luz elétrica para iluminar a passagem do triângulo e que facilita muito a vida da pessoa que mora do outro lado ali do rio, né? Para que ela vai dar aquela volta imensa, sendo que ela poderia passar por ali? Então, a cidade, eu digo a cidade, a prefeitura, ela não pode fazer absolutamente nada, porque aquilo lá pertence à FCA. O que eu achei um erro na época da privatização, porque as estações elas tinham que ter ficado com os municípios. Sim. Né? Eles só teriam a malha. Eles seriam dono da malha e não das estações. O que aconteceu? Aconteceu isso, porque eles agora abandonaram, porque é um abandono total, né? E, na minha opinião, caberia, um processo. Eu não sei da questão aqui, o procurador-geral do município, quem que é, tal, aquela coisa toda, mas isso teria que... A gente já podia ter feito alguma coisa em torno disso, porque ficar com uma estação ferroviária, que ela fica no centro da nossa cidade. Pantera, aquilo que poderia ser um cartão postal da cidade, olha só o que virou. Se você chegou aonde eu gostaria, ser um cartão postal.
Como eu disse, nós temos que ter planejamento, nós temos que ter um plano de governo, nós temos que buscar algo. Não precisa ser a curto prazo, pode ser a médio e longo prazo. Aliás, quando eu cheguei aqui, eu lembro de um antigo vereador, presidente da Câmara, falando, nós vamos tirar os trilhos da 7 de setembro, vamos fazer uma avenida bonita, fui em Belo Horizonte, tá? Continuam os trilhos, passados quase 30 anos, pelo menos quase 30 anos que eu estou aqui. Veja bem, falta vontade, meu amigo, falta vontade, povo tricordiano. E por que eu falo que falta vontade? Vou citar 3 exemplos. Aproveitando a questão ferroviária. Se você for a Lavras, não sou bairrista não, por ser lá não, tá? Aliás, estou mais aqui do que lá, tenho mais amigos do que lá. E resolvi morar aqui porque eu amo essa cidade. E se eu amo, é por isso que eu estou aqui colocando meu nome à disposição. Tinha uma estação Costa Pinto, que é onde que a linha férrea chegava aqui a Três Corações. Abandonada. O que fizeram com a estação Costa Pinto? Uma remodelação, fizeram um jardim, se tornou um teatro. Isso é um exemplo. Varginha tem uma estação lá que fizeram a mesma coisa e me parece, não sei se ainda continua, tinha a Quinta da Boa Música. Ainda tem. Ainda tem. Sim, não é na estação ferroviária? Só que agora é live, igual a nossa que nós estamos fazendo. Você está entendendo? Sim. Ou seja, São Lourenço tem a estação ferroviária, polo local turístico, porque de lá sai uma Maria-Fumaça, de lá que liga a Soledade de Minas, de lá vai sair uma Maria-Fumaça que vai ligar, pelo menos quando eu saí de lá, eles estavam recuperando a linha férrea para ligar em São Sebastião do Rio Verde. Em Passa Quatro, eu falei 3, mas tem mais. Em Passa Quatro, idem. Tem uma questão turística que sai, a Maria-Fumaça sai de Passa Quatro, vai lá no túnel. Então, meu amigo, por que alguns conseguiram pegar o espaço ferroviário, aquele espaço abandonado, e dar vida a ele, e nós continuamos convivendo com esse espaço depredado, como você bem colocou? Olha, precisamos também, o Pantera e amigos, eu acho que falta agora, e aí é importante a gente mencionar, Três Corações precisa muito de representatividade política a nível estadual, a nível federal. É assim que nós faremos uma melhor cidade, é assim que nós cresceremos, é assim que esses espaços degradados terão vida. Por quê? Aí fala assim, nós não temos cultura, e temos artistas, inúmeros. Muitos, sim. Entendeu? Uhum. Uai, como que nós vamos ter artistas, nós vamos ter uma cultura, nós vamos ter um turismo, se nós não temos nem o espaço? Veja bem, né? É algo que precisa ser planejado a médio, a longo prazo, mas que pode ser feito a partir de agora. Bom, então vou passar agora para o outro lado, que é a questão do pessoal do funcionalismo público, né? Nós temos aqui, hoje, aquela hora que eu estava conversando sobre a questão da obra que eles estão fazendo agora na 7 de setembro e tal. Sim. Aí passei e conversei com uma pessoa amiga minha, não vou citar nomes nem nada. Uhum. Não, isso aqui eu falei, como é que é? Porque ali, a 7 de setembro, ela passa carros pesados. Sim. Caminhões, né? São caminhões, são ônibus e tal. Então, eu falei, olha, o asfalto, eu até eu pude ver lá que a máquina que cortou o asfalto, uma grossura desse tamanho. E mesmo assim, tem buraco, tem que ter uma manutenção boa. Então, eu perguntei para ele se o serviço vai ficar bom. Falei, vai sim, isso aqui é serviço para ficar aí 10 anos. Tal. Eu falei, então tudo bem. Mas então, o que eu quero dizer nós temos hoje
um problema no trânsito. O trânsito nosso, nós temos muito carro. Três Corações é uma cidade que... E o centro ele já não abriga mais, não comporta mais. São cartórios, é o fórum, os bancos. Então, tudo que se precisa fazer tem que ser corrido no centro. Perfeito. E isso congestiona. E nós temos um outro detalhe, que esse é um detalhe pior, que a nossa logística, para você se deslocar de um lado, quem mora aqui para o lado da Cotia, quem mora para esse lado de cá, se ele precisa ir para o Jardim América, ele tem que passar impreterivelmente quase pelo centro. Uhum. O centro que eu me refiro é da ponte aqui, da ponte da rodoviária para lá, é centro. Não é isso? Da ponte do Santa Teresa para cá, é centro. Então, invariavelmente, de qualquer forma, você precisa passar por ali. E nós não temos um contorno, nós não temos nada que não... Né? Nós estamos precisando disso com urgência. Porque esburar a cidade, ônibus trafegando, é veículo pesado dentro da cidade. Então, veja bem. O que seria a sua proposta para esse tipo de coisa? Desculpe eu te interromper, né? Mas em qualquer local, qualquer cidade que você visitar, o centro é o local geralmente mais atrativo, questão bancária, na questão comercial, né? O trânsito mais pesado está no centro. Isso aí, indubitavelmente, em qualquer lugar vai existir. Agora, é importante você ter estudos de mobilidade que permitam você ter um trânsito melhor, e isso é possível. Claro, eu vejo que Três Corações teve uma certa melhoria, porque a cidade cresceu um pouco para essa região aqui onde eu resido, né? Aqui no Novo Horizonte, Jardim América, tudo ela cresceu para cá, alguns comércios vieram para cá, alguns estabelecimentos comerciais, né, principalmente bares, pizzarias, tudo, vieram para cá. Isso aí foi muito bom, porque na questão de valorização da região e tudo mais, ótimo. Então, veja bem, eu vejo essa descentralização, vamos dizer assim, importante e interessante. Temos até alguns bancos, já tem ali perto do batalhão, do quartel, já tem banco. Então, isso é importante, tá? Claro, para você ter uma lotérica mais afastada do centro, para você ter um banco mais afastado do centro, para você ter uma atividade comercial mais afastada do centro, aí você tem a minha área, você tem que ter uma boa segurança. E aí nós temos que trabalhar também essa boa segurança. Tá vendo que uma coisa vai puxando a outra? Claro, claro. Tá? Uma coisa vai puxando a outra. Bom, Três Corações, as vias... me permitam, né? Não falo isso como crítica, mas apenas com uma visão, né? As vias não ajudam. A cidade cresceu, mas as vias não tiveram possibilidade de melhorias, principalmente no centro da cidade. Muitas vias estreitas, né? Se você falar que ali no Calçadão 18 era uma via que passava carro, as pessoas falam, não acredito. Mas eu não peguei essa época, mas passava carro. E bem estreita. Caminhão, né? Então, assim... O tempo passou, a cidade cresceu e é necessário buscar melhorias. Um outro fator que às vezes atrapalha um pouco a cidade, o rio, cruzando, né? Nós temos aí 2 rios que cruzam a cidade. Então, são situações que a gente tem que colocar como óbices, mas não serve de justificativa para melhorias. Tá? Se você fizer um bom estudo, um bom diagnóstico de vias, de sentido das vias, que possa, às vezes, desagradar determinado morador, mas é importante mudar. Agora, um outro aspecto é a questão de as perimetrais. Por que não ter Três Corações, ter perimetral? Por exemplo, eu conversava outro dia com um amigo, ele falava, por que não ter? Tem um estudo de uma via que sai ali da região da Colônia e sai aqui para o lado da Fernão Dias, desafogando o trânsito. Por que não ter uma via ali na região um pouco para cá do São Bentinho, né, do trevo do São Bentinho, e sair lá para frente daquele Motel Charme, antigo Motel Charme, lá em cima, tirando um pouco do trânsito ali do Santo Afonso, da região da Cotia. Então,
São coisas que precisam ser colocadas a curto prazo, não. A curto prazo, um planejamento, um plano, a busca de recursos, a busca de sensibilização política, para que a médio e longo prazos isso seja concretizado. Um dia, construíram uma rodovia chamada Fernão Dias, com 2 pistas apenas. Hoje, nós temos uma Fernão Dias com 4 pistas, duplicada. Ou seja, o crescimento chegou, a necessidade se fez presente e hoje ela está concretizada. Então, a gente tem que pensar não simplesmente no hoje, mas eu tenho, como gestor, pensar numa Três Corações para daqui 20, 30 e 40 anos. Afinal de contas, meus meninos são pequenos, mas foi aqui que eu escolhi criá-los e melhorar a qualidade de vida da cidade para que eles tenham um futuro melhor. Então, nessa questão de mobilidade, eu vejo, a minha opinião é essa. Um estudo muito bem feito e tentar reformular essa questão de mobilidade urbana na cidade que é necessário. Eu vou só abrir um parênteses aqui, que eu preciso fazer um merchandising. Que é o trailer do chocolate, tá certo? O trailer do chocolate você pode acionar pelo Zap. 32325848. São mais de 40 opções de lanche. Tem hot dogs variados, macarrão na chapa todas as quartas, lanche artesanal, né, na churrasqueira todas as terças e quintas. E ele fica localizado no Jardim Califórnia, na Rua 1, número 9, esquina com a pracinha do Monte Verde 1. Então, tá aqui o merchandising, tá bom? Aqui, deixa eu aproveitar esse merchandising. Olha para você ver. Deve ser um pequeno empresário que tem o seu negócio lá no Santo Afonso. Não, né? Ali no Jardim Califórnia. Jardim Califórnia, que acredita que tem o seu emprego, que tem o seu negócio, que eu tenho certeza, ele busca crescer. Então, o gestor tem que estar junto com esse empresário aí, né, ajudando ele a crescer. E a emissora está fazendo um papel importante, um papel social também. Vamos lá. Bom, nós já falamos de trânsito, nós já falamos... Bom, então vamos agora para a sua área. Nós vamos para a área... Segurança pública. Isso. Porque o que acontece? Esses dias a gente teve uma ocorrência, parece que lá na penitenciária, certo? E aí fica aquela coisa, houve um temor muito grande do pessoal com relação a um motim ou uma coisa que pudesse ser de agravamento. Nós sabemos aqui que, eu não sei, o atual quartel da Polícia Militar aqui, ele é o quê? Um pelotão? Uma companhia independente. Uma companhia. Nós não precisamos agora aqui de uma coisa maior, porque se precisar de um choque, uma coisa mais contundente, uma ação mais contundente, uma ação mais forte, né, dentro da penitenciária, nós não temos um contingente preparado para isso. Nós temos, coronel? Deixa eu te falar, é interessante isso. A importância do planejamento. Quando estava estudos para a construção da penitenciária, eu fiz um estudo levantando a necessidade de melhorias na questão de pessoal e questão logística. E nós recebemos, à época, por parte do comando, algumas viaturas a mais, né? Efetivo até que não, porque na época, a mim parece, não tinha formação, mas depois vieram. Mas a questão logística, nós recebemos. Inclusive, eu me lembro que nós recebemos uma Fiat Ducato, primeiro que Varginha, que era batalhão, diante da necessidade. E aí, eu tenho um exemplo muito claro com relação a essa questão de segurança pública. Eu trabalhei no Comando Geral da PM, e a minha área era comunicação, era receber autoridades, era encaminhar o comandante e tudo mais. E era constantemente eu receber, Valério, vai vir uma comitiva de Itajubá para falar com o comandante a respeito da criação de um batalhão em Itajubá. Hoje tem um batalhão em Itajubá. O Valério, vai vir uma comitiva de Ituiutaba, inclusive com 2 deputados e tudo mais, falar com o comandante a respeito da criação do batalhão em Ituiutaba. Hoje tem o 54 BPM em Ituiutaba. Cheguei em São Lourenço, havia estudos para a criação do batalhão lá, ó. Como eu sabia mais ou menos, né, vamos dizer assim,
o caminho das pedras, o que eu fiz? Peguei eu, delegado regional, associação comercial, CDL, sindicato dos hotéis, presidente da Câmara, vice-prefeito, outros 2 vereadores, enfim, reuni alguns segmentos de São Lourenço, desloquei para Belo Horizonte, numa van, visitamos o secretário de Segurança Pública à época, visitamos o comandante-geral, fomos na Assembleia Legislativa, as autoridades que podiam visitar, nós visitamos. E, para nossa alegria, nós conseguimos. São Lourenço transformou-se no 57 BPM, à época, a segunda menor cidade do estado, sede de batalhão. A primeira foi Nanuque, com 30 e poucos mil habitantes, e São Lourenço, com 43 à época. O que nós mostramos? Necessidade em razão do turismo, necessidade em questão da divisa com o Rio, a divisa com São Paulo, o crescimento da cidade. Ou seja, nós temos Três Corações, tem uma penitenciária, como você falou, nós margeamos a Fernão Dias, nós temos um distrito industrial, nós temos uma universidade, nós temos uma escola de sargento das armas. Então, motivos nós temos para arguir o governo, para mostrar para o governo. E aí vem a necessidade de termos, novamente, representatividade política. Nós não se comanda, não dá para ser gestor sentado numa cadeira. Não dá para ser gestor de qualquer área, simplesmente no ar-condicionado. Tem que pisar o chão da fábrica. E quando eu falo, quem pisar o chão da fábrica, tem que sair daqui, tem que ir em Belo Horizonte, tem que ir em Brasília, tem que pedir. E aí eu falo o seguinte, é assim que a gente consegue. Tem que rodar o chapéu. Tem que rodar o chapéu. Mas não é demérito nenhum, meu amigo. O que é a política? O que é a política? Se você remontar a Grécia Antiga, tá lá, política é a arte do bem comum, é a arte de ajudar as pessoas. Ou seja, se eu sou gestor, se eu estou lá em Brasília, se eu estou em Belo Horizonte, se eu estou correndo atrás de algo melhor para minha cidade, eu estou fazendo um ato legítimo político. Sim, com certeza. É por aí. E assim, existem. Nós precisamos transformar aqui em batalhão, nós precisamos aqui criar uma guarda municipal dentro do papel específico dela, não uma força concorrente com polícia militar, porque isso aí é usurpação. Mas nós precisamos. Nós temos que mudar. Tem um amigo aí, o Coronel Barreto, uma pessoa muito benquista na cidade, tricordiano. Mas assim, nós temos que agregar, nós temos que trabalhar juntos. E aí eu vou falar o seguinte, gestor tem que estar relacionado, bem relacionado. Eu fui considerado amigo da ESA, eu recebi o título de colaborador benemérito do Exército, e para você ter uma ideia, a ESA, até reparar uma viatura para mim no tempo de Vacas Magras, eles repararam, em razão da boa relação. Então, o gestor ele tem que estar interligado com todos, seja com políticos, sejam pessoas de bem, né? Juiz, promotor, comandante da ESA, e também gestor tem que estar lá na feira de gado, tem que estar no Santo Afonso, tem que estar lá na zona rural, conversando com o pessoal do agronegócio, que é o caminho para levantar essa cidade, além de outras áreas, como turismo e outras coisas, mas o agronegócio, em Três Corações, ele é destaque, mas eu acredito que o pessoal não dá a devida atenção para esse importante indutor da economia. Nós temos aqui 3 importantes indutores assim, que eu vejo: a prefeitura, com seu funcionalismo, a ESA, com seus integrantes, e o agronegócio. São importantes indutores da economia tricordiana. Então, nós temos que dar valor a esse pessoal. Funcionalismo público, valorizem, com capacitação, com treinamento, com salário. Né? Da mesma forma, a ESA, com a boa relação,
né? Nós temos aí um grande desafio nessa questão da ESA, que tá muito comentário, né, com relação à mudança da escola, mas é importante saber que nós temos aqui um pico do Gavião que local nenhum para treinamento é melhor. Se fosse, os fuzileiros navais não saíam do Rio para vir treinar aqui. Sim, muitos deles vêm. Todo ano. Você está entendendo? Então, assim, são indutores de economia que nós precisamos dar o devido valor, de estar caminhando junto. E eu não tenho dúvidas que eles também têm interesse em caminhar junto para o progresso da cidade. Você tocou num assunto agora há pouco, recente, que é pertinente, que eu vou perguntar, que eu vou questionar aqui, porque Três Corações é uma cidade que, como você falou, nós temos um potencial rural enorme. Enorme. Potencial agrícola. Três Corações é a quarta cidade do estado de Minas na produção de milho. E, se eu não me engano, é a 12ª no Brasil inteiro. É fantástico a questão da produção de milho aqui. E ficou muito bom depois do asfaltamento da estrada Três Corações São Tomé. Sim. Depois que houve o asfaltamento e tudo, e agora... E nós não poderíamos... Porque o que acontece, eu vejo, por exemplo, em países mais... Vamos dizer assim, os europeus, principalmente, eu vi lá, estradas vicinais na Suíça que são asfaltadas. Ela não recebe aquele asfalto, mas ela recebe o pó de brita, ela recebe aquele pó de brita com uma camada que deixa ela sem ter aquele buraco, aqueles problemas, porque até, se eu não me engano, até recentemente, houve lugares aqui em que o cara estava com um problema de escoamento de produção justamente porque as estradas vicinais estavam em péssimo estado. Eu não vejo a pessoa do agronegócio como orgulhosa, não. Eu acho que ela não exige um asfalto de qualidade, ela quer simplesmente uma atenção. As pessoas são carentes de atenção. E quando eu falo atenção, não precisa ser um asfalto, precisa ser uma boa estrada, que seja cascalhada, que seja de terra, mas que seja muito bem conservada. O agronegócio, você falou, destaque para o milho, para o feijão, para a soja, para o trigo, frutas. Eu só citei só porque é uma posição de destaque, né? Só que o agronegócio não é simplesmente só a planta, não, só o fruto, só o fazendeiro, não. O agronegócio é o silo, é o armazenamento, é o transporte, é o combustível gasto, enfim, é uma cadeia muito grande de economia. Então a gente tem que chegar por esse lado de crescimento, tá? Pessoal do agronegócio, o que vocês carecem? O que vocês precisam? Em que eu posso ajudá-los? Isso aí, o próximo gestor tricordiano, terá que fazer. Aí, comandante da ESA, em que nós podemos ser úteis nessa questão hoje discutida? O que podemos fazer? O que o senhor precisa? Estou aqui para ouvi-lo. Tá certo? Então, eu falo assim, não se governa de improviso, não se governa sem conversar, sem relacionar. Perfeito? Perfeito. Bom, eu vou só dar fazer mais um merchandise aqui para o meu amigo. Ótimo. É o trailer do chocolate, gente. Olha, são 40 opções de lanche, hot dogs variados, macarrão na chapa, todas as quartas. Lanche artesanal na churrasqueira todas as terças e quintas. Ele fica localizado ali no Jardim Califórnia, Rua 1, número 9, esquina com a pracinha do Monte Verde 1, tá certo? E você pode acionar pelo Zap, 32325848. A gente está entrevistando aqui o meu amigo, o Paulo Valério Júnior, coronel da reserva da Polícia Militar, né? Aliás, a nossa gloriosa Polícia Militar. Eu vou fazer uma pergunta, um questionamento aqui um tanto quanto polêmico, mas eu observo o seguinte: nós estamos próximos, né? Nós estamos próximos. De um lado, do estado do Rio de Janeiro, porque
nós temos essa BR que leva para o estado do Rio de Janeiro, ali através de São Lourenço, tal, você sabe. Sim. Nós temos, por outro lado, essa saída aqui indo para Varginha, que nós pegamos a parte noroeste do estado de São Paulo, tal. E nós sabemos perfeitamente que o crime organizado, eles estão situados nesses dois estados, que são vizinhos nossos. O senhor não tem medo, um certo receio de que a nossa polícia, a nossa gloriosa polícia militar, porque eu vejo pelos noticiários, tal, aquela coisa toda, é como a gente falou naquela hora, ninguém é perfeito. Mas a nossa polícia, ela dá... Eu vou fazer uma coisa que não é puxa-saquismo nem rasgação de seda, eu já comentei isso com você em off em outras ocasiões. Perfeito. Né? Que a nossa polícia, ela dá de 10-0, na minha opinião, tanto na Paulista quanto na Carioca. Ela não... né? E aí não há um certo temor de que a nossa polícia possa ser contaminada por essas... porque eu vi agora recentemente um batalhão inteiro lá em São Paulo, se eu não me engano, parece Sim. que o número daquelas cidades lá, tal, que o batalhão traficava. Todo mundo, parecia comandante, tudo. E lá no Rio de Janeiro, nossa, tá difícil quem não é corrupto no Rio de Janeiro. Pantera, deixa eu te falar uma coisa. No início desse nosso bate-papo, você falou sobre o Coronel Valério, pai, mãe, encomendas e tudo mais. Mas eu falo para você o seguinte: Coronel Valério se resume em policial militar com muito orgulho e honesto. Perfeito. Não precisa falar mais nada. Tá? E eu digo para você, isso é que faz a polícia militar. Orgulho e honestidade. Claro, falar que não há desvios de conduta, isso aí qualquer lugar tem. Mas nós temos bem menos, né? Não, é isso que eu ia falar. Questão de dados de desvio de conduta mínimos. Porque nós temos muito treinamento, nós temos muita capacitação, nós temos orgulho, como eu falei, de ser, nós temos um sentimento de pertencimento da instituição, sabemos que nós representamos uma das melhores polícias do Estado, nós temos espírito de justiça, ou seja, nós temos valores. E isso que a gente cultua é que nos faz fortes. Tá? E, havendo desvio, cortamos na carne. Tá certo? Coisa que deveria ser feita em qualquer outro lugar, mas às vezes deixam a desejar. Tá certo? Mas, assim, por ter vivenciado 30 anos numa instituição séria, responsável, compromissada com os valores de um bom cidadão, eu falo que eu não receio nenhum. Né? As outras também, talvez, pregam isso, mas nós somos diferentes. Coronel, olha, infelizmente, a gente chegou no final. Quando a prosa é boa, né? Exatamente o que eu ia dizer, porque quando a prosa é boa, o tempo passa muito rápido, pois, né? Tá? Então, nós estamos aí nos minutos finais da nossa entrevista. Eu quero dizer para todo mundo, olha, que o nosso site é www.amigosesportes.minharadio.fm, tá certo? Você pode baixar o nosso aplicativo no Play Store, né, para celulares Android, e, é claro, a Rádio Amigos é a rádio das emoções. Meu amigo Paulo Valério, olha, muito obrigado, tá? Eu tenho muito que te agradecer por você ter prestigiado aqui a nossa emissora, e a gente espera que você tenha êxito no seu empenho, né? Eu pensei que... Eu estava até comentando com um amigo meu, falei, olha, poxa, o Paulo Valério seria um bom gestor no nosso caso, porque eu conheço você já desde lá de trás, né? Então tá certo. Meu amigo, aquele abraço, muito obrigado por tudo, espero que não tenha tido nenhum inconveniente. Não, de forma alguma. Eu agradeço a oportunidade, levo a nossa mensagem de agradecimento ao Ayala e dizer que é um desafio, sou transparente,
sou honesto e, claro, o futuro de Três Corações está nas mãos e na cabeça de cada tricordiano. É a responsabilidade de querer uma boa cidade e fazer, logicamente, uma boa escolha. Um grande abraço a todos, obrigado por essa oportunidade e fiquem com Deus. Ok, meu amigo. Um grande abraço para você.